Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho a satisfação de abrir hoje a sessão 11 do ciclo 2, Teoria Crítica da Tecnologia, no Simpósio Internacional de Estudos CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, e Produção de Conhecimento na Universidade. Hoje nós temos como convidado um conferencista com uma grande experiência na área de pesquisa e gestão. Nós vamos receber o professor Oswaldo Barba, que foi reitor da Universidade Federal de São Carlos, foi também prefeito de São Carlos e hoje, recentemente, a partir de 2013, é secretário, é um dos 4 secretários nacionais de Ciência e Tecnologia dentro da estrutura do Ministério da Ciência e Tecnologia. Como vocês sabem, uma das secretarias é a Secretaria de Inclusão Social, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inclusão Social. O grande tema que o professor Barba vai nos brindar hoje é justamente fazer um balanço dos 10 anos da criação da CECIS, sobretudo considerando o decreto-lei que criou a CECIS, que é de fins de 2003, no primeiro ano do governo Lula. A criação da CECIS, vai lembrar rapidamente, foi fruto de um movimento importante de gestores acadêmicos e pesquisadores engajados na formulação de uma outra política de ciência e tecnologia para a sociedade brasileira. A oportunidade aqui de nós fazermos um diálogo com o professor Barba é extremamente oportuna, principalmente porque nós vamos poder aprofundar esse diálogo na linha de questões que dizem respeito à institucionalização dessa política. Ou seja, nós estamos há 10 anos ainda tentando institucionalizar uma política de ciência e tecnologia com a sociedade, não é? Ou seja, uma política que tenha uma vinculação com as políticas de desenvolvimento social e políticas sociais, mas que também seja resultado da produção de conhecimento na universidade. Então, esse encontro hoje é oportuno e gostaria então de convidar, passar a palavra para o colega Oswaldo Barba. Então, tá bom. Bom, boa tarde a todos vocês, a todos. Quero agradecer o convite, viu, Nader, para estar aqui e poder falar um pouquinho da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Na realidade, eu sou secretário há 5 meses, mas, obviamente, o tema é um tema importante para todos nós. Então, falar da CECIS, nós vamos falar um pouco dela, falar um pouquinho do futuro, daquilo que a gente está conseguindo fazer. E, obviamente, o mais importante aqui é a gente poder discutir, né, debater um pouquinho sobre essas políticas, o que a gente acha que avançou e o que a gente espera que avance, né? Então, o Nader já falou um pouquinho sobre a estrutura, pode mudar aí, a estrutura do Ministério, né? O Ministério é composto aí por 4 secretarias, a Secretaria Executiva, que geralmente é o próprio Secretaria de Desenvolvimento. Secretaria Executiva tem todos, mas a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, que foi a grande novidade colocada a partir do governo Lula, né?
e a Secretaria de Políticas de Informática, a Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e de Desenvolvimento. Pode mudar. O Ministério, ele tem, além das secretarias, ele tem uma quantidade grande de unidades de pesquisas que estão distribuídas aí ao longo do nosso país. INPE, o CETEM, INPA, o MAST, a própria RNP. Então, é uma estrutura grande que dá suporte também às políticas de ciência e tecnologia do nosso país, além das nossas instituições tradicionais de pesquisa, que são as nossas universidades, institutos tecnológicos e assim por diante. Pode tocar. Bom, já foi dito, essa secretaria surgiu em 2003, numa proposta aí que foi motivada por um movimento grande da sociedade, que foi explicitado, e uma proposta ousada de se tentar mudar um pouco o perfil do desenvolvimento de ciência e tecnologia no nosso país. Até então, não se falava em desenvolvimento de ciência e tecnologia, tecnologia social, inclusão social. A pesquisa era feita pela pesquisa mesmo, né? Então, passou-se a ter uma outra visão, e a missão colocada para essa secretaria era a de promover políticas públicas que viabilizem a inclusão social por meio das ações de disseminação de conhecimentos, transferência de tecnologia às populações em situação de pobreza e ou vulnerabilidade social. Então, esse é o espectro da nossa secretaria, que o papel dela é pegar o conhecimento, aquilo que vem sendo desenvolvido nas nossas universidades, e levar isso em benefício da população mais vulnerável, portanto, usar a ciência e a tecnologia para melhorar a qualidade de vida da nossa população, que, aliás, é o que pode justificar, inclusive, o grande investimento que é feito em ciência e tecnologia. Ela tem que melhorar a qualidade de vida do povo, né? Então, vamos lá. Pode mudar. As atribuições nossas, elas estão aí elencadas, o apoio, apoiar o Ministério para o desenvolvimento de políticas de ciência e tecnologia para a inclusão social, articular as políticas de inclusão social do Ministério com as macropolíticas do governo federal, fomentar o desenvolvimento social nos estados e municípios por meio de programas de acesso à ciência e tecnologia e promover a disseminação científica e tecnológica por meio de agências de fomento, instituições superiores de ensino e pesquisa. Pode tocar. Qual é o público que é beneficiário das ações dessa secretaria? São agricultores familiares, assentados, indígenas, quilombolas, pescadores, extrativistas, estudantes, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, trabalhadores rurais e urbanos, grupos em risco de segurança alimentar e nutricional. Então, vocês vão perceber depois, mais para frente, que os nossos programas eles estão focados nesse público. Tá? Pode tocar. E como é que a própria secretaria se organiza? Ela tem uma estrutura diretiva muito pequena, né? Eu diria que, do ponto de vista de estrutura, acho que é a menor que nós temos, embora hoje seja a secretaria que tem o maior número de servidores, é a nossa, tá? Que é um salto, foi uma guerra para conseguir isso, e hoje ela é, em termos numéricos, a maior. Mas a estrutura é bem enxutinha, tem pouquíssimos cargos, mas ela tem um papel importante. Ela tem os 2 departamentos somente,
que é um departamento chamado de Ações Regionais para a Inclusão Social, e um departamento de popularização e difusão da ciência e tecnologia. Depois tem 2 coordenações que são de caráter administrativo, acompanhamento dos projetos. Então, ela tem somente 2 departamentos. Pode tocar. Bom, essa secretaria, quando ela, o objetivo dela era justamente criar, induzir, né, a pesquisa mais trabalhada na questão social. Só que nós tivemos, ao longo de todo esse tempo, uma história, né, nós estamos aí com 10 anos dessa secretaria, e ela foi, durante um bom período, até praticamente 2011, ela foi uma secretaria que basicamente não tinha, o orçamento dela era baixíssimo, continua sendo baixo, mas baixíssimo, e ela foi, as suas ações foram fomentadas através de emendas de parlamentares. Então, a maior parte dos recursos da nossa secretaria, ainda hoje, são oriundos de emendas parlamentares, que é um problema, tá certo? Porque a emenda parlamentar é uma... Acho que vocês têm ideia do que é uma emenda parlamentar, né? Cada parlamentar tem um volume de recursos que ele pode alocar através de emendas no orçamento da União. E depois essas emendas são liberadas, ele destina isso para um determinado município ou uma determinada entidade. Ela sendo liberada, isso é implementado através de uma política do próprio Ministério, ou no caso da Secretaria. Qual o problema disso? A emenda em si não é o problema, só que uma secretaria de governo não pode viver em função da emenda, porque senão não é ela que faz a política. Quem faz a política é o parlamentar, que pôs o dinheiro lá no seu reduto. Não estou dizendo que não deva fazê-lo, até pode fazer, tá certo? Só que não pode ser só isso. Isso tem que ser algo complementar a uma política de governo. E isso, ao longo do tempo, não vinha acontecendo. Tá? O próprio Ministério não colocava no orçamento recursos suficientes para você implementar as políticas e, portanto, elas eram implementadas com esses recursos de emendas que, por um lado, permitiram que se fizesse boas coisas, tem boas coisas feitas aí, mas, por outro lado, também serviram de balcão político ao longo dos anos, com utilização dos recursos para o bem e para o mal. Tá? Então, isso veio até praticamente 2011. Né? Em 2011, nós tivemos a elaboração da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Era o ministro, o Mercadante. Né? Então, se construiu uma estratégia de ciência e tecnologia para ser implementada de 2012 a 2015, que nós chamamos de ENCT, Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. E ali se construiu também, passou-se a trabalhar na possibilidade de termos programas estruturantes e trabalhar basicamente através de editais. Então, os recursos que são alocados, não os de emenda. O de emenda continua do mesmo jeito, porque emenda é emenda. Nós até tentamos consertar um pouco essa questão das emendas. Mas os recursos que nós fomos conquistando, nós passamos a trabalhar através de editais, que seria uma forma mais democrática. Antes eles eram destinados politicamente, ou da forma que quem estivesse lá podia fazê-lo. Tá?
Então, passamos a trabalhar com editais e programas estruturantes. Mas veja aqui, ó, aquilo que eu estava falando para vocês. Olha o orçamento da secretaria, o perfil dele. Esse perfil não é o perfil de 2012, por exemplo, tá? Não está longe. Então, você tem de recursos orçamentários 13%. Emendas individuais, 31%. Emendas de bancadas estaduais, 42%. E emendas de comissão, 14%. Ou seja, continua um perfil muito ruim, né? Tá certo? E aí, você, além de você ter um perfil desses, que você tem baixa quantidade de recursos orçamentários assegurados, você tem que, nesses recursos de emenda, eles são, isso aqui é o que foi alocado, não significa o que foi liberado. A liberação de emendas, ela se dá por, obviamente, jogo político, né, pressões políticas, e em tempos que não são os tempos de execução. Então, se libera, às vezes, a emenda no mês de novembro. E aí fala assim, você tem que executar até dezembro. Quer dizer, liberou, mas não... Você ganhou, mas não levou. Entendeu? Então, é um jogo perverso esse. Bom, mas vamos lá, vamos continuar, depois eu vou falar um pouquinho de como está hoje. Então, dentro da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, tem aqui, são as diretrizes, né? E aí você tem uma parte que é nossa, contribuir para a erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais. É esse pedaço que é o que nós cuidamos lá. Pode tocar. E para isso, nós temos dois grandes eixos. Um eixo é o eixo de divulgação e popularização da ciência, para você começar a conscientizar a população do papel que a ciência pode ter na sua vida para melhorar a sua qualidade de vida. Essa população precisa começar a conhecer o que é ciência, né? Então, é esse eixo que nós trabalhamos aí. E o que tipo de programas que nós temos aí? É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um movimento hoje extremamente interessante, porque ele vem aumentando ao longo dos anos. Foi criada, acho mais ou menos na mesma época, né, a Semana Nacional. Então, por lei, durante o mês de outubro, ocorre essa Semana Nacional. Hoje nós temos, o ano passado, 725 municípios participaram da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ou seja, desenvolvendo atividades de divulgação de ciência e popularização da ciência. Tá? Esse ano, a semana vai ocorrer de 21 a 27 de outubro, e, particularmente, em Brasília, o Ministério faz um esforço grande nessa semana de fazer uma grande mostra de ciência e tecnologia aqui na cidade de Brasília. Então, esse ano vai ser no pavilhão do Parque das Cidades. Então, a participação, inclusive, da UNB é sempre muito ativa, vai ter uma grande participação esse ano também, nessa semana. E fica aqui o convite. O tema desse ano é Ciência, Esporte e Saúde, tentando associar aí a questão das Olimpíadas e também da própria Copa do Mundo, né, com a ciência. E outro programa importante nessa área está relacionado às Olimpíadas de Ciências, né? Olimpíada de Matemática, Olimpíadas de Física, Química, tudo isso faz parte de um grande programa de popularização da ciência, com resultados
interessantes. Por exemplo, a gente imaginar em fazer uma Olimpíada de Matemática, que é, para o estudante, assim, quase que um terror, né? Eles têm um trauma com a matemática, mas hoje nós temos mais de 19 milhões de estudantes de escolas públicas participando da Olimpíada de Matemática. De 5.600 municípios, somente 36 municípios, nós detectamos esse ano, não estão participando das Olimpíadas de Matemática. Eu, inclusive, fui atrás e falei, deixa eu ver, esses 36 municípios, eu imaginei que fosse da região norte, né? E, no fundo, não são. São municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Municípios muito pequenos, né? E agora nós vamos encostar tete a tete lá, para o ano que vem a gente ter 100% de participação dos municípios nas Olimpíadas de Matemática. Aí também nessa área nós temos os museus de ciências, nós temos os museus itinerantes também, né, que são uma novidade hoje, que a gente está fomentando, os planetários e assim por diante. Então, tem uma série de ações que visam as próprias feiras de ciências. Então, tudo isso é fomentado, vocês vão ver, pelo próprio Ministério para divulgar a ciência. E aí temos o outro eixo, que é a inclusão produtiva e social, que são programas onde a gente atua diretamente nos municípios, visando levar tecnologia que possa melhorar a qualidade de vida deles. Acho até que o ministro me convidou para fazer parte dessa secretaria pelo fato de eu ter tido uma vida acadêmica, universitária, ter sido reitor, presidir a Andifes, a Associação dos Reitores. Então, portanto, tenho um contato muito grande com onde ocorre o desenvolvimento da ciência no Brasil. E ter sido também prefeito, que é onde a gente quer aplicar isso, esse conhecimento que é no município, né? Então, essa ponte que a gente procura fazer nas ações que nós vamos mostrar para vocês. Pode passar. Bom, os nossos programas, eles estão relacionados, são programas que nós chamamos estruturantes, e tudo isso só está ocorrendo a partir de, na realidade, 2011 se decidiu começar a trabalhar com programas estruturantes, mas esses programas estão estruturados de 2012 para cá. Então, são programas de inclusão produtiva e tecnologia social, programas de segurança alimentar e nutricional, programas de tecnologia assistiva, programas de popularização da ciência, tecnologia, inovação e melhoria da educação científica, programas de tecnologias para cidades sustentáveis e programas de inclusão digital. Nem todos esses estão bem das pernas. Alguns ainda estamos trabalhando na estruturação deles, tá? Mas alguns já estão bem desenvolvidos. Então, pode tocar. Tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva são utilizar, a ideia é se trabalhar, utilizar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que têm dificuldade de mobilidade ou são portadoras de alguma deficiência. Então, nós temos vários grupos nas universidades que pesquisam tecnologias para esse público, e a ideia é que a gente possa disponibilizar isso para a sociedade a um custo baixo, né? Visto que uma boa parte da população que é portadora dessas necessidades não tem poder aquisitivo para adquirir esses equipamentos. Se você pensar que uma
Uma cadeira de roda custa quase R$1.000, e cadeira de roda ruim, porque a cadeira de roda nacional é horrorosa. Uma cadeira de rodas elétrica, que tem gente que não tem nem mobilidade nos braços, ela custa em torno de R$10.000. Você já começa a ver que você vai tendo uma seleção aí brava, né? Bom, então o que é que nós trabalhamos em relação à tecnologia assistiva? O governo federal criou um programa chamado Viver Sem Limites, né? Foi agora no governo da Dilma, e nós somos responsáveis por uma parte desse programa, do programa Viver Sem Limites, justamente a parte da tecnologia assistiva. Pode passar para frente. Uma das funções, missão nossa ali, foi criarmos missão não é bem a missão, mas um dos projetos foi criar-se um Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. Esse centro foi criado, ele funciona em Campinas, dentro do CTI, que é um centro de pesquisa do Ministério. Ele funciona lá dentro. Aqui é a própria inauguração do CTI. Ele foi inaugurado em julho de 2012, né? Então ele tem pouco tempo, aí 1 ano e pouquinho. Ali nós temos um grupo de pesquisadores que tem o papel, inclusive, de coordenar os núcleos de tecnologia assistiva que estão sendo implantados nas nossas universidades e centros de pesquisa. Então, pode passar. Nesse centro de referência, além dos funcionários, nós temos 12 bolsistas mantidos pela nossa secretaria, que dão a assessoria direta a esses núcleos, né? Então, são pesquisadores dessa área. Pode tocar. Então, na área de tecnologia assistiva, nós criamos esse centro de referência, foi feito. Estamos criando uma rede nacional de núcleos em pesquisas nas universidades. Hoje nós temos 29 núcleos, então 29 instituições de ensino têm núcleos que trabalham ou desenvolvem tecnologia assistiva. Nós montamos um catálogo nacional de produtos de tecnologia assistiva. Então, é um catálogo de referência para que as pessoas possam saber as tecnologias e os equipamentos disponíveis para elas. Então, isso também já foi feito. Criamos um programa de inovação tecnológica em tecnologia assistiva, porque nós queremos que empresas nacionais possam desenvolver os equipamentos. Nós também detectamos que a maior parte dos equipamentos são equipamentos importados. E empresas que têm condições de desenvolver esses equipamentos e fabricá-los no Brasil são empresas de porte pequeno, né? Por quê? Porque é um nicho, isso é uma quantidade relativamente limitada que você tem de público para poder adquirir esses equipamentos. Então, nós estamos trabalhando com a cadeia produtiva desse segmento. Estamos envolvendo, agora devemos envolver o Ministério da Saúde, que é o grande comprador. Se o Ministério da Saúde não comprar os equipamentos desenvolvidos aqui no mercado nacional, nem adianta você desenvolver uma indústria dessa, porque também não vai ter para quem vender. O grande comprador realmente são o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência, se eu não me engano, o Ministério da Defesa também é grande comprador. Então, as compras governamentais são significativas. Claro que você tem a compra direta e outras coisas, mas é um mercado relativamente pequeno. Para isso, o programa Viver Sem Limite destinou recursos para
que empresas em parceria com os ICTs, que são os Institutos de Ciência e Tecnologia linkados às nossas instituições, pudessem ter acesso a recursos e começarem a fabricar equipamentos. Esse aí já, de cara, teve um erro de dimensionamento disso. Os recursos são do FNDCT e foram alocados na FINEP. A FINEP imaginou, isso eu estou falando de coisa do ano passado, não estava nem na secretaria, mas imaginou-se que seriam grandes empresas que teriam interesse em desenvolver essas tecnologias. Se abriu editais de recursos não reembolsáveis. Por exemplo, um edital de 20 milhões, se conseguiu alocar 12 milhões só para 8 empresas. Depois se reabriu para a tecnologia de equipamentos, inclusive para paralímpicos. Aí o desastre foi maior ainda, de 20 milhões, só 2 milhões. Ou seja, está focado de forma incorreta. Então, você tem o dinheiro e não tem o público, as empresas, para poderem absorver isso. Sem contar que, como são empresas pequenas, a FINEP imaginava grandes empresas, ela pediu uma contrapartida que era insuportável para uma empresa pequena. Então, deu furo. Então, agora está sendo redimensionado para um valor menor, pensando já no tipo de empresa menor e tal. A gente espera, com isso, estimular e ir trabalhando com a cadeia produtiva local, compradores e tal, a gente consiga alavancar um pouco a indústria nacional nessa área. Até porque, como eu disse, os custos desses equipamentos são muito altos, né, no exterior. Também estamos trabalhando com a CAPES no sentido de criar as condições para que se desenvolva também programas de pós-graduação nessa área de tecnologia assistiva. Isso é coisa perspectiva para o ano que vem. Pode tocar. Aonde estão esses núcleos de tecnologia assistiva? Nas universidades, aqui a distribuição deles por região, né? Aqui na região centro-oeste, a UNB é um dos núcleos nossos, né, de tecnologia assistiva, já foi apoiado por 2 vezes já pelo Ministério para desenvolver essas tecnologias. Então, aqui é um pouco esse perfil, mas nós temos muito mais instituições interessadas, porque já tem grupos trabalhando nessa área. Então, nós estamos soltando um novo edital para ampliação desses núcleos. Pode tocar. Aqui, as principais ações de 2013 e as projeções para 2014 nessa área. O fortalecimento do centro de referência. Agora, nós vamos também trabalhar com o INT para que ele faça a certificação. Nós temos dificuldade até na certificação de equipamentos nessa área, né? Com grandes dificuldades de você certificar e, portanto, as empresas não se arriscam, porque depois também para conseguir Anvisa e Metro é um inferno, demora anos às vezes. Então, nós estamos trabalhando para que a gente possa ter um instituto, usar um instituto do Ministério para fazer esse tipo de certificação mais específico e fazer mais rápido. Apoio financeiro, pesquisa e desenvolvimento aos 29 núcleos nós fizemos, e agora nós vamos aumentar para 50 núcleos. Edital do CNPq, agora para bolsas de pesquisas e desenvolvimento para os núcleos. Então, nós estamos fornecendo bolsas para os núcleos, para dar suporte tanto para pesquisadores quanto para estudantes, para eles poderem desenvolver atividades nessa área. E para o ano que vem, queremos trabalhar um pouco com ensino à distância, para fazer a difusão da tecnologia assistiva. Queremos trabalhar e oferecer 2.500 vagas nessa área.
em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, a ideia de se implantar linhas de pesquisa de pós-graduação em tecnologia assistiva, e para isso também já tem está se trabalhando com a Embrapi para a criação de um polo de tecnologia assistiva com o apoio da Embrapi. E edital da FINEP com os ICTs, aquele que eu falei para vocês, esses editais, 2 deles tiveram resultados menores do que o esperado. Estamos reformulando isso agora e a gente espera soltar um novo edital melhor. E estamos trabalhando com a Anvisa, Metro, FINEP, CTI, para poder acertar a questão da certificação dos equipamentos. Pode tocar. Outro programa importante que nós reputamos, e eu reputo como um dos mais importantes que nós temos, está ligado aos centros vocacionais tecnológicos. Os centros vocacionais tecnológicos são ambientes tecnológicos voltados ao desenvolvimento, promoção e oferta de serviços e produtos voltados ao fortalecimento do sistema produtivo local, por meio da extensão tecnológica, que é a extensão feita através das nossas universidades, né, e do desenvolvimento de tecnologias sociais, e da realização de atividades de educação profissional de base tecnológica. Esses centros vocacionais, eles foram criados, eles têm 10 anos, foram criados no Ceará, quando o atual deputado Ariosto Holanda, não sei se todo mundo conhece, ele foi secretário, acho que, de Educação no Ceará, e ele começou a criar lá um centro vocacional, e esse equipamento se mostrou um equipamento importante de inclusão social, de capacitação para as comunidades, principalmente de baixa renda, para que eles pudessem ter acesso ou serem empreendedores dos seus próprios negócios na região em que estão inseridos. Aqui depois, quem não pegou, vocês vão ter uma publicação dos 10 anos de CVTs. Nós temos hoje 255 CVTs cadastrados em funcionamento. Na realidade, temos mais que isso. Alguns CVTs sumiram ao longo do tempo, por algumas razões. Por exemplo, os CVTs foram montados principalmente com emendas parlamentares, e que o parlamentar destinava o CVT a uma ONG, a uma ONG, algumas de extrema relevância fizeram a coisa direito, outras o negócio sumiu no meio do caminho. O CVT também era destinado a uma prefeitura. Aí fazia-se toda uma estrutura, equipava-se e tal, aí troca o prefeito que entra, acha que esse negócio aí não está com nada, e some com o CVT. Alguns também montados em universidades ou centros de pesquisa, também tiveram destinos diferentes, do tipo crise nas universidades, não tem espaço, precisa montar um laboratório, vai lá, pega o quê? O espaço do CVT, e ele virou departamento de universidade. E o objetivo dele foi embora. Então, nós tivemos todos esses casos aí para o meio do caminho. Mas nós temos hoje 255 funcionando bem, né, relativamente bem, e em várias... que trabalham com vários arranjos produtivos, né, dependendo da região. Eu falo que ele é um dos equipamentos mais importantes porque ele é extremamente flexível, né? Você pode, através dele, trabalhar capacitação em vários segmentos.
você tem um segmento predominante no município, na região, mas você pode trabalhar outras cadeias produtivas ali. E incluir essas pessoas dentro do mercado, que é um dos papéis que a gente procura exercer. Pode tocar. Então, aqui alguns exemplos de, tanto na área, por exemplo, de confecções, nós temos bastante, na área de segurança alimentar, nutricional temos, na área de metalmecânica também. Agora estamos trabalhando em parcerias com o Ministério da Cultura, para trabalhar nos CVTs em economias criativas, né? Estamos trabalhando em parceria com o Ministério da Agricultura, Ministério da Pesca, para CVTs em agroecologia. Então, vocês vão ver aqui, os editais estão todos trabalhados nessas áreas que eu estou falando. Pode tocar. O que nós mudamos no CVT? A governança do CVT. Nós não queremos mais um CVT descolado, lá grudado, ou na prefeitura, ou em ONG, já não é permitido, porque o governo fez um decreto que proíbe você alocar o recurso direto numa ONG. Ela pode participar como parceira, ou de uma universidade, ou de uma prefeitura, mas como parceira, não ela sendo a protagonista. Então, dentro do centro vocacional, nós criamos agora, queremos que tenha o envolvimento de uma instituição de ensino, de uma prefeitura, da sociedade, do sistema S, se tiver, ou das ONGs, não tem problema, mas a gente quer um sistema de governança coletivo, para que não ocorra o desvirtuamento do CVT que nem vinha ocorrendo. Tá? Então, os novos CVTs, se vocês vão poder ver depois, se quiserem, os editais, eles já falam que tem que ter o namoro lá com a universidade ou com o instituto de pesquisa, tem que ter não pode estar desvinculado da cidade, porque não tem o menor sentido, né? E assim por diante. Então, ele é um instrumento que agora a gente está estruturando ele para ele exercer melhor o seu papel e ter perenidade, coisa que ele não tinha. Pode mudar? Aonde que nós temos CVTs? Em que áreas temáticas? Sistema de produção agroextrativista de base agroecológica, CVTs na área de infraestrutura, saneamento, que trabalham... Saneamento não. Eles trabalham na questão moradias, nós temos várias coisas trabalhando aí nesse espaço, mas indústrias, então CVTs que trabalham com um sistema como base, se a região tem indústria metalmecânica, ele tem espaço para trabalhar ali, obviamente ele tem o apoio das empresas financeiras, inclusive, porque ele acaba capacitando aquela população para poder ocupar postos de trabalho nessas empresas, portanto, eles têm interesse também. Na parte de construções sustentáveis de interesse social, nós estamos trabalhando uma parceria com o Ministério das Cidades. Nós estamos querendo, dentro dos grandes conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que a gente possa ter um centro vocacional desse. Isso aí eu fui procurar essa parceria, porque eu vivenciei isso dentro do município. Fiz um conjunto habitacional de 1.000 casas. 1.000 casas significa 5.000 pessoas. Estou falando numa cidade. E você pega as pessoas, são pessoas que estão em áreas de risco, vulneráveis, e joga tudo dentro de um bairro que você só tem a casa, geralmente. Se você não criar condições de capacitação para essas pessoas, aquilo vira um caos, tá certo? Vira um caos. Então,
estou procurando trabalhar agora com o Ministério da Cidade para que a gente consiga incluir dentro dos programas dos conjuntos habitacionais também um centro vocacional. Então, vai ter a escola, vai ter o posto de saúde, mais um centro vocacional desse para trabalhar a capacitação, a formação dessas pessoas. Sistemas de reciclagem, processo de desenvolvimento sustentável local, tecnologias da informação, tem muita coisa aí. CVTs na área de tecnologia assistiva, produção alimentícia, pesca, agricultura e pecuária. Pode tocar. Então, aqui é um pouco o sistema de governança que eu falei para vocês, que a gente quer o governo municipal, estadual, federal envolvido. Pode tocar. Vai tocar, isso aí está dentro da parte de gestão. Aqui é o mapa dos CVTs. Então, nós temos 255 CVTs, só que vocês percebam a distribuição disso no território nacional, não tem a menor lógica, né? Porque eles foram feitos através de emendas parlamentares. Então, se você pegar aqui, ó, pega Minas Gerais. Minas Gerais tem 84 CVTs. Ou seja, a classe política de Minas Gerais percebeu que o CVT é um instrumento importante para a inclusão social, a gente não tem dúvida disso, mas importante também politicamente para eles, né? Tá certo? Até aí eu não vejo problema, faz parte do jogo, não é esse o nosso problema. Até porque o próprio Estado organizou os CVTs, hoje eles funcionam como uma rede e o Estado fomenta e ajuda. Então, não é uma coisa de ruim, muito pelo contrário. Aí você vai ter o Rio de Janeiro com 34, também com participação forte do Estado. O Ceará, que foi onde saiu, vocês vão ver aqui, ó, o Ceará tem 35, Pernambuco 25, e aí vocês começam a entrar para o estado de Goiás tem 4, o Distrito Federal tem 4, mas aí você pega a região amazônica, 0, Bahia 0, e assim vai, né? Estados como o Maranhão, extremamente carentes, um CVT, tá certo? Então, a política, ela não está sendo feita de forma a se fazer realmente uma política onde você vai privilegiar estados e necessidades mais definidas e que você analisou e viu que aquilo era importante mesmo. Então, ela é feita à luz dos recursos que são conquistados. Bom, pode tocar. Os desafios para nós, agora em termos de CVTs, porque eu acho que esse instrumento é importante, a gente tem que trabalhar com eles e tem que melhorar. Então, é articular eles em forma de rede, eles ficam independentes, então a gente quer estruturar isso. Quer fazer uma integração política dos CVTs com os programas interministeriais, ou seja, encaixar eles mais nos programas que nós já temos. Fazer a promoção da segurança alimentar e nutricional, que é um problema gravíssimo, né? Se a gente consegue resolver a questão da segurança alimentar e nutricional, nós resolvemos uma boa parte do problema da inclusão dessas pessoas, que está ligada à sua subsistência. Desenvolvimento e difusão de tecnologias sustentáveis e o fortalecimento dos arranjos produtivos locais. Então, esses são os desafios dos CVTs hoje. Pode tocar? Aí nós temos alguns projetos estratégicos, com os poucos recursos orçamentários, nós estamos investindo em alguns projetos. Por exemplo, o CVT da cadeia produtiva do bambu. Nós fizemos um convênio, o Ministério fez um convênio, através da nossa secretaria, com a China. E a China, eles detêm uma tecnologia grande, o bambu é extremamente importante na China. E
nós estamos trabalhando com eles no sentido dessa tecnologia, eles passarem essas tecnologias do bambu, porque nós vislumbramos que o bambu pode ser um fator de renda e de inclusão social extremamente forte. O bambu utilizado como matéria-prima material para construção civil. Eu fiquei impressionado, que eu nunca tinha visto o bambu ser trabalhado como taco de assoalho. A qualidade que você tem do material é impressionante, né? O bambu sendo utilizado como mobiliário, inclusive de alto design, você agrega valor a ele. O bambu sendo utilizado como biomassa. Então, hoje, nós temos uma dificuldade muito grande, vocês acompanham pela imprensa, as populações mais carentes queimando, né? Mora na caatinga, queima o pouquinho da vegetação que tem, mora no cerrado, queima o cerrado para fazer carvão, né? Como forma de subsistência. O bambu substitui isso tranquilamente. O bambu pode ser o plantio a ser utilizado em áreas degradadas, porque ele não é uma planta exigente, é uma gramínea, né, o bambu. No mundo tem em torno de 500 variedades de bambu, no Brasil, só o Brasil tem 235, sendo que as 2 melhores variedades do mundo são brasileiras. Então, e aquilo, quem conhece o bambu sabe que o bambu é que nem uma praga aquilo lá, né? Então, de repente, ele pode ser, para determinadas comunidades, a gente trabalhar o plantio e o aproveitamento do bambu para gerar renda para toda aquela comunidade. Então, é algo que nós estamos trabalhando, tá? O outro projeto estratégico para nós é o da cadeia produtiva do carnaval. Nós temos no carnaval uma cadeia produtiva enorme, totalmente desorganizada e explorada das piores maneiras possíveis. Então, nós estamos trabalhando para montarmos centros vocacionais tecnológicos para dar suporte a essa cadeia produtiva. O primeiro experimento nosso, um piloto, já está aprovado, vai ser no Rio de Janeiro, que é óbvio, tem uma indústria aquilo lá. Então, é o primeiro, mas nós já estamos trabalhando com São Paulo, com Rio Grande do Sul, Bahia, Amazonas, Parintins é um carnaval também, né? E aí, obviamente, a hora que a gente conseguir estruturar essa cadeia inteira e começar a trabalhar com isso, aí nós podemos estender, inclusive, para outras grandes festas que existem e que tem um público grande trabalhando por trás disso de forma desorganizada. Então, é um projeto estratégico nosso. E CVTs voltados a atendimento de comunidades tradicionais. Oi, pode falar. A ideia é que a gente possa organizar a cadeia produtiva disso de forma a beneficiar aquela população que está lá. Então, desde de capacitação das pessoas para produzirem, sei lá, desde das fantasias, com quem fabrica o produto, que até pouco tempo atrás se matava os bichos para tirar as penas, né? Tá certo? Então, isso, hoje, a gente tem condições de fazer isso, né, de forma sintética. Então, você tem como organizar isso e fazer a inclusão das pessoas de forma mais profissional e mais capacitadas. É isso que é a ideia, tá? Incluindo as pessoas dentro dessa cadeia. É uma cadeia enorme, né? Então, nós estamos traçando isso para poder organizar.
Também nós temos um desafio que são as comunidades tradicionais. Vamos trabalhar com a comunidade quilombola em Alcântara. Alcântara é onde tem uma base de lançamento do Ministério. Isso lá na época dos militares. Alcântara tinha uma comunidade grande quilombola, né? Os militares foram lá, arrancaram os quilombolas, jogaram eles para dentro. Eles viviam na beira do mar, jogaram eles para dentro e construíram os foguetinhos nossos lá, tá certo? A base para os foguetes. E esse povo ficou lá perdido. Então, nós estamos querendo trabalhar para ajudar, recuperar um pouquinho, ajudar um pouco esse pessoal. Então, estamos trabalhando com isso. E também a questão dos indígenas. Essa é junto com a que é a UNB. Tem um desafio aí na região do Xingu, que são os rios estão contaminados, até pela exploração mineral, e os índios, a base da alimentação deles é pesca. Então, você tem aldeias que já estão sofrendo muito com isso, inclusive para a alimentação. Então, nós fomos procurados pela UNB e também por essas comunidades para que a gente possa organizar, não é um CVT, mas trabalhar o núcleo da questão da pesca com eles, até para poder ter a criação de peixes para eles se alimentarem, visto que nós não conseguimos resolver o problema do rio ainda, tá certo? Então, se a gente não criar as condições de permanência deles lá, muito provavelmente eles abandonam a área e, obviamente, é uma invasão e é pior para eles ainda. Então, estamos trabalhando com esse projeto. Isso aqui também já está aprovado. Esse projeto aqui é em torno de R$2 milhões, junto com a UNB. Pode tocar. Na parte de tecnologia social, também temos uma articulação grande com o pessoal da região amazônica, para poder trabalhar mais essa questão nessa região que é desassistida. Também estamos trabalhando com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, SENAIS. Vocês vão ver para frente que nós estamos soltando, saiu hoje, inclusive, um edital para apoio às incubadoras de cooperativas de economia que trabalham com economia solidária. Projetos de acesso, esse aqui é um projeto que está sendo trabalhado, é um desafio que a gente tem. Nós temos regiões no país que não tem água potável, onde as pessoas tomam água, não sabem nem que água que é, do que é, se está boa ou não. Então, procurar utilizar tecnologia para que a gente possa dar condições das pessoas saberem se a água é potável ou não e purificar essa água, se ela não for, para que ele possa ter acesso a uma água saudável. Então, nós temos regiões que a água é salobra, não é verdade? Vocês sabem disso. E as tecnologias que existem hoje para a purificação dessa água são muito caras. A gente quer desenvolver tecnologias a um custo mais baixo, acessível às populações. Pode tocar. Na área de segurança alimentar, nós estamos criando uma rede nacional de pesquisa nessa área, envolvendo as nossas universidades. Articulando junto com o MDS, fizemos uma consulta pública para ver as demandas na área de segurança alimentar e nutricional. Fruto dessa demanda, o próprio MDS soltou já um edital de apoio os núcleos que trabalham com segurança alimentar, e nós também estamos soltando aí até o final da semana um edital também de apoio para desenvolver a questão da segurança alimentar e nutricional. No âmbito nacional, na América do Sul, através da Unasul, que existe uma demanda nos países sul-americanos, e também aí um trabalho com
a FAO, com a Embrapa, a Universidade Federal da Bahia, nós estamos trabalhando com o governo de Moçambique para implantar também uma rede de segurança alimentar e nutricional na África. Pode tocar. Aí, tecnologias para cidades sustentáveis, construções sustentáveis de interesse social, fizemos um edital apoiando melhoria nas construções populares. Mobilidade e transporte coletivo não temos praticamente nada ainda aí. Saneamento ambiental, muito pouco. Sistemas sustentáveis de energia, eu poderia citar... Bom, depois para frente eu vou falar para vocês uma questão de mobilidade na região amazônica. Mas é também uma linha nossa, mas que é muito pouco trabalhada ainda. Pode tocar. Acordo de cooperação com a China, né, que eu falei para vocês, aí são alguns exemplos, pode tocar. Na área de energia, o projeto na região de Alagoas para aproveitamento de energia solar, também apoiado pela gente, junto com as universidades, com a universidade lá, pode tocar. Junto com a Embrapa, na região do Pantanal, é o biogás, fruto aí de um sistema integrado, né, sustentável para pequenas propriedades rurais, também tem apoio nosso. Pode passar. Aqui é um projeto interessante, o transporte escolar na região amazônica, ele é feito por rio, né? Aliás, todo o transporte na região amazônica precisa do valor do litro na usina. Então, dá para imaginar quão proibitivo é a utilização de combustível lá fóssil. Então, nós fomentamos, aí nós bancamos um projeto junto com a Universidade de Santa Catarina e a Universidade Federal do Pará para o desenvolvimento de um barco que funcionasse com energia solar. Esse barco até teve aqui na Semana de Ciência e Tecnologia do ano passado. O protótipo dele está pronto, está sendo levado para a Ilha de Marajó, lá no Pará, e o objetivo é que ele possa transportar os alunos utilizando energia solar. Eu andei nesse barco lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, posso dizer para vocês que funciona legal. A gente, estranho que não tem barulho, né? Porque não tem barulho, é elétrico, né? É bem legal, mas funciona bem, transporta 22 pessoas. Ele tem uma cobertura com placas fotovoltaicas, que são utilizadas somente, aquela energia gerada ali é só para um caso emergencial, ele consegue se deslocar mais lentamente, mas se desloca. Mas ele é recarregado num barracão que fica numa base, todinha com cobertura de células fotovoltaicas, e esse barracão, a energia que é gerada ali recarrega as baterias do barco, e enquanto não está usando para carregar as baterias, ele serve como um barracão de oficina para dar cursos profissionalizantes para as comunidades ali. Então, um barracão energizado num local que não tem energia, né? Tá? Então, é um protótipo, uma coisa interessante, onde você usa alta tecnologia para resolver um problema de mobilidade estudantil, que é um negócio grave, né, para a gente. Pode passar. Também nós temos projetos de inclusão digital. Aí nós estamos nos articulando com o Ministério das Comunicações, porque também dinheiro vem via emenda parlamentar. Um município que o Ministério das Comunicações consegue levar a fazer a rede digital, transformar aquilo numa cidade digital, com um cabeamento e pontos de inclusão. Um exemplo para vocês, que o município menor que 50 mil habitantes, o Ministério faz isso com R$800 mil através de edital e projeto deles. Como os nossos recursos eles chegam por emendas,
para o mesmo município, com o mesmo porte, o parlamentar põe 5 milhões de reais e o projeto custa 5 milhões de reais. Claro, né? Você passa para o prefeito 5 milhões de reais, fala para ele para fazer, vai custar 5 milhões de reais. Se passasse 800, seria os 800. Tá certo? Então, a gente está tentando disciplinar isso, né? Mostrar, inclusive, para o parlamentar que com 5 milhões ele podia atender 5 cidades, fazer a inclusão digital em 5 cidades, que para nós seria mais importante e para ele, politicamente, também. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo com os caras. Claro, aí tudo depende da intenção também do parlamentar. Nós damos apoio através de bolsas do CNPq financiadas por nós para o funcionamento de 9.000 telecentros BR, que são equipamentos, salas informatizadas para a inclusão digital. Estamos fazendo implantamos 30 cidades digitais, implantação do programa Metrópole Digital, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um projeto lindíssimo que envolve 2.400 jovens por ano lá. Continuação do processo de reformulação de inclusão digital, isso aqui é tudo coisa para ser feito. Pode passar. Aí na parte de popularização da ciência, a questão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu já falei para vocês, pode passar. Esse aqui é o tema da semana desse ano, que é Ciência, Saúde e Esporte. Eu falei para vocês que é entre 21 e 27 de outubro, né, lá no pavilhão, aqui em Brasília, no pavilhão do Parque da Cidade. Pode passar. Ainda na popularização, as Olimpíadas, pode passar, eu já falei para vocês. E aqui são os editais, e aí eu acho que é importante para a comunidade saber desses editais que estão abertos no momento, tá? Então eu vou falar aqui para vocês, esses daqui são todos editais que estão no CNPq, né? Então, editais para apoiar a realização de Olimpíadas Científicas no âmbito nacional. Então, as Olimpíadas de âmbito nacional nós apoiamos. Isso aqui não é nem edital, é edital sim. Apoiar a realização de feiras de ciências e mostras científicas. Tem aqui os valores, 8 milhões e 900. Ele vai até dia 9 de 11. Apoio à criação e ao desenvolvimento de centros e museus de ciência e tecnologia. São raros os editais para implantação e apoio a museus. Nós fizemos questão de abrir tá? 20 milhões de reais do FNDCT, vai até 31 de 10 para receber as propostas. Atividades de pesquisa, educação e extensão para a construção e socialização de conhecimento e práticas relacionadas à agroecologia e aos sistemas orgânicos de produção, através, inclusive, de centros vocacionais nessa área, 30 milhões de reais, junto com vários ministérios, MAPA, o Ministério da Agricultura, tem aqui um elenco grande de ministérios. Isso vai até dia 4 de 11, pode mudar. Ainda, edital aberto, apoio e a reestruturação da Rede Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Bambu. Nós queremos montar 6 centros de referências para trabalhar com o bambu, tem 6 milhões de reais aí para isso, proposta até 31 de outubro, portanto já está fechou. Apoio à implantação e consolidação de incubadoras de empreendimentos solidários, isso aqui é junto com o Sinais, 19 milhões de reais, quase 20 milhões, e isso vai até o dia, isso aqui saiu hoje, 3, vai até dia 18 de 11.
apoio à realização de atividades e eventos de difusão e popularização da ciência. Então, eu quero que a gente se antecipe, né, para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós já estamos soltando um edital, uma parte dos recursos para o ano que vem. Já. Tá? Então, também vai até 30/10 inscrições. Aqui, a nossa ACCIS, eu como secretário, eu presido um fundo setorial do FNDCT, que é o Fundo Aquaviário, né? Não tem nada a ver com a secretaria especificamente, mas como eu presido ele, e ele tem um edital aberto, eu fiz questão de colocar aqui para que a UNB saiba que tem um edital nessa área, que é para desenvolvimento, apoio à pesquisa. Isso aqui fomenta a pesquisa, tá? Nas ilhas oceânicas. Quem quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, Fernando de Noronha, né? Tá aí se tem área, né? Se tem linha de pesquisa nessa área, também está aberto até 4/11. Pode mudar. E aqui ainda editais que vão ser lançados, eu diria que até a semana que vem. Um é apoio à implantação de núcleos de tecnologia assistiva para as universidades, que tem esses núcleos, são 13 milhões de reais. Apoio à implantação de núcleos de segurança alimentar e nutricional, 4 milhões de reais. Apoio a empresas nacionais para o desenvolvimento de produtos de tecnologia assistiva, esse é junto com a FINEP, 20 milhões de reais. E falar para vocês que na comemoração dos 10 anos, nós conseguimos, esse ano, fazer 13 editais, que aqui nós não estamos falando em recursos de emenda, estamos falando em recursos que nós conquistamos no FNDCT e em parceria com outros ministérios. São 174 milhões. Hein? Vai aumentar, porque nós trabalhamos para ter o orçamento, captar recursos dentro do FNDCT, parceria com outros ministérios. Eu estou mudando um pouquinho essa lógica, claro que eu quero dinheiro de emenda também, mas não é esse o foco, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Então, isso aqui nunca teve. Quero dizer para vocês, nunca teve esse volume de recursos em programas, em projetos da Secretaria. E de forma mais aberta, que é através dos editais. Aqui não estou contando aqueles projetos que nós encomendamos com Xingu e tal, que aquilo é proposta nossa mesmo, direta, porque não ia fazer um edital para fazer um apoio no Xingu, tá certo? Então é isso. Bom, acho que era isso. A última aqui. Está aqui, se vocês quiserem acessar, depois ter algumas informações, falar conosco. Está a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia para Informática, para a Inclusão Social. E era um pouco esse o diagnóstico, o estágio que eu queria passar para vocês. Obviamente, tem muita coisa para se discutir do que poderia ter sido feito, não foi feito, e aquilo que a gente acha que também pode ser feito e mudado para o futuro. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Oswaldo. E eu gostaria de convidar dois colegas, o professor Sadi Dal Rosso, que é o diretor do Instituto de Ciências Sociais da UNB, também uma unidade parceira do nosso projeto, e o professor Renato Dagnino, como comentarista e que vem acompanhando a vida da política pública de tecnologia social já há quase 20 anos que nós estamos batalhando nessa tecla, né, Oswaldo? Se você tiver 5 minutinhos para ficar, o Oswaldo está embarcando de viagem.
Quero falar de pé, não porque eu vou me referir a todo mundo, aproveitar, porque eu quero fazer uma saudação em nome da Universidade de Brasília e do Instituto de Ciências Sociais, a todos os participantes aqui presentes, não é, o nosso secretário, ilustre pesquisador, demais autoridades presentes, então saudá-las. E gostaria de começar talvez, Néder, emitindo hoje uma visão um pouco diferente de uma conversa anterior que nós havíamos tido, porque em algum momento no começo desse ano, o Néder passou na minha sala, não, porque nós precisamos fazer esse programa aqui no Instituto de Ciências Sociais, e eu joguei uma água gelada nele, exatamente porque nós estávamos trabalhando no programa para a formação de professores de sociologia para o segundo grau. Agora tem sociologia no segundo grau, então o curso de licenciatura. Mas acho que passado isso até o final do ano, acho que nós podemos retomar aquela ideia. Por quê? Porque tem pessoas interessadas, tanto na sociologia quanto na antropologia, nessas questões, não é, da ciência, tecnologia e sociedade. Então, eu estou aqui talvez para não dar-lhe mais um banho de água gelada, ao contrário, né? E só para, digamos, para falar uma questão apenas, e aí fazer uma pergunta ao nosso ilustre palestrante. Primeiro que há cerca de um mês atrás eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para uma pescaria no Rio Araguaia. Né? Pescar no Rio Araguaia. Mas não vou falar da pescaria, o que eu quero falar é do caminho da pescaria. Não é isso. É do caminho no lado até que se chegue ao Rio Araguaia. Porque aqui em Goiás, né, que o Rio Araguaia é essa coisa maravilhosa, não é? É a praia dos goianos, dos brasilienses, enfim. Só que, não é, a grande estrada que leva para você chegar às margens do Araguaia chama-se a Estrada do Boi. A Estrada do Boi. Então, a cena que eu vou lhe contar aqui é uma cena patética, uma cena terrível. Porque ao longo da estrada se, digamos, amontoavam na beira das estradas, uma estrada de asfalto perfeita, nem aqui no plano você tem um asfalto tão bom quanto nós pegamos essa rodovia lá, que é uma rodovia para carregar boi, né? E ao longo dessa estrada você tinha os casebres dos trabalhadores expulsos. Turma, uma bandeirinha do MST aqui, outra lá. Os barracos aí de plástico, alguma madeirinha. Estão esperando chegar a tecnologia aí do bambu. Mas era uma cena tétrica, realmente, aquelas imensas fazendas, os campos, o gado, e na beira da estrada aquela quantidade imensa de barracos. Então, vocês lembram daquele filme do Fellini sobre Roma, la città aperta? Então, uma das cenas finais, assim, o Fellini pega um barraco na beira de Roma, aqueles grandes prédios romanos, né, a cidade reconstruída, e ele pega aquele fundo. É a mesma coisa se eu tivesse um filmador, uma filmadora lá, eu ia pegar os barracos dos expulsos das fazendas contra o fundo das fazendas dos bois e das vacas e o amarelo que era do pasto naquele momento, né? Então, ciência, tecnologia e sociedade. E a tecnologia está altamente lá presente, exatamente sobre a criação de bois. Mas o que eu gostaria de talvez levantar, o secretário, digamos, de uma coisa um pouco diferente, porque como eu tenho um pé muito
não é um pé rural, não é? E venho de uma unidade pequena, produção familiar. Então eu estava olhando no programa geral, sabe, o pequeno produtor que eu conheço, né, que eu vejo, em geral ele sabe produzir alguma coisa pela tradição, não é que as famílias repassam, né? As famílias vão repassando, são famílias mesmo indígenas, vão passando as tecnologias de produzir, de fazer, não é? Mas há uma tecnologia que dificilmente é repassada, que é a tecnologia do mercado, de fazer o produto chegar ao mercado e retornar em termos de renda para o produtor. Não é? Grande parte do problema dos pequenos produtores rurais, eu estou falando aí essencialmente produtores rurais, se refere a não propriamente a produção como tal, porque isso eles sabem. É a tradição cultural. As famílias têm 100 anos de pequenos produtores, 200 anos de pequenos produtores. Isso não são só 200 anos, isso é uma tecnologia que vai sendo acumulada. Como é que se produz a mandioca, como é que você produz o milho, como é que você produz o feijão, e qual é a época que você semeia, e quando é que você tem que colher, e toda essa questão. Essa tecnologia ela existe. Um dos grandes nós que eu percebo, e eu lanço isso como uma questão, quem sabe o senhor queira se pronunciar a respeito, seria relativamente a como fazer um produto se transformar em renda, né? De chegar ao mercado, né? De se transformar, fazer aquela operação de transformação e retornar em alguma coisa que é muito difícil para os pequenos produtores rurais, que é terem uma renda. Quem consegue ter uma renda de um salário mínimo de pequeno produtor rural é um produtor rural muito bem sucedido. Sabe, produzir um salário mínimo como produtor rural é uma coisa dificílima. Dado, inclusive, a questão, às vezes, das distâncias das cidades, assim por diante. Então, eu acentuaria esse gargalo que, às vezes, eu vejo preterido nos programas e, né, claro, tem os arranjos sustentáveis, exatamente. Tem que ter um arranjo sustentável em que, se digamos, a produção ela tem que ser escoada, ela tem que chegar ao mercado, tem que ser convertido em renda para o pequeno produtor converter isso em saúde, em alimento, em vestuário, ou quem sabe em esporte, em arte, ou coisa que vai, mas é preciso essa transformação. Muito bem, então eu só queria cumprimentar a todos vocês, desejar sucesso aqui nas atividades, não é? E dizer especialmente para conforto do prezado Néder, né, que a partir do começo do ano que vem podemos conversar sobre essas ideias aí. Tá bom? Então, como eu tive a oportunidade de falar com vocês logo no início, eu imagino que agora vocês já tenham bastante mais elementos para escutar a fala do secretário e criticá-la, aprová-la, ver o que está faltando e assim por diante, né? Então, na realidade, a minha fala aqui talvez até seja desnecessária, uma vez que você já tendo contato com os vários colegas que estiveram aqui, com a bibliografia que vocês já leram ao longo desse curso, ou desse conjunto de seminários, não sei como é que você chama, não é bem um curso, né? Ou é um curso? Não, doesn't. Tudo bem, ciclo. Cada é o modismo, né? Tudo bem, o ciclo. Bom, então, na realidade, eu acho que é mais interessante ouvir vocês mesmos, né? O que vocês têm a dizer frente a essa apresentação que foi feita. O que não quer dizer que eu vá me furtar a também fazer meus comentários, uma vez que não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Eu, inclusive, estava falando, antes de começar, provavelmente, a atividade de hoje, eu estava conversando com o Barba, posso chamar de Barba, né? Afinal, todo mundo chama, com o Barba sobre como é que eu via
a questão hoje da ciência e tecnologia para a inclusão social, ou tecnologia social, ou esses vários nomes que a gente pode dar ao mesmo objeto, ao mesmo tema. No meu entender, o problema central que nós temos é que muito pouca gente que está envolvida com a produção de conhecimento científico e tecnológico no Brasil sequer entende ou sabe aquilo que vocês já sabem. Ou seja, a maior parte dos colegas da universidade, alunos, professores, pesquisadores, etc., e dos institutos de pesquisa, daquele mapa enorme, por exemplo, que o Barba nos colocou, que são os institutos do CNPq, muito pouca gente, mas pouquíssima gente sabe do que nós estamos falando. E, no entanto, o que nós estamos falando tem a ver com a maioria da população brasileira. Enquanto que aqueles que falam de inovação, de high technology, and so on, estão falando para 40 milhões de brasileiros, que são os que têm carteira assinada, nem isso. Nem isso. Estão falando para muito menos do que isso. Estão falando para os 7 milhões de brasileiros que estão empregados na indústria manufatureira, talvez nem para eles, porque eles também não têm muito interesse, porque são empregados, são operários. Eles estão falando para muito pouca gente. E nós temos que falar para os 120 milhões de brasileiros que fazem parte da população economicamente ativa, população em idade ativa brasileira, que são 160 milhões de habitantes, que não têm carteira assinada. E que nem vão ter. Jobless Growth Economy. Job Loss Growth Economy. Eu lembro que eu ter dito isso em inglês, brincando, para todo mundo entender, naquela vez que nós estivemos juntos. A grande maioria da população brasileira não tem emprego e nem vai ter emprego formal. E não é a tecnologia das empresas, não é a tecnologia convencional, não é a high technology, não é a inovação que nós estamos falando. Eu me lembro de ter falado para vocês também do mantra, né? A gente entra na Universidade Brasileira Pública hoje e aquele mantra. Inovação, né? Quer dizer, esse mantra não nos serve enquanto cidadãos, não só enquanto profissionais, enquanto pesquisadores. Nós temos que entender que esse mantra não nos serve. E que a tecnologia social, isso que faz a CECIS, é fundamental para o país que nós queremos. Agora, para isso é necessário com que mais gente cerre fileiras em torno dessa ideia, levando essa ideia para frente. Eu justamente estava conversando com o Barba sobre uma ideia há muito tempo colocada por nós, que é de ter uma pequena equipe dentro da secretaria, uma equipe volante, né, o pessoal com uma linha na mão, indo universidade por universidade desse país, instituto de pesquisa por instituto de pesquisa desse país, fazendo uma pergunta. O que vocês pesquisam? Qual é a agenda de pesquisa? Por que a agenda de pesquisa é essa? Porque eu tenho certeza que em uma hora de conversa, colocando aquilo que vocês hoje já sabem e que foram desenvolvendo ao longo desse período conosco, eu tenho certeza que em uma hora de conversa com gente inteligente, com gente bem intencionada, com gente de coração vermelho, como eu tenho dito, mas que ainda tem um pouco a mente cinzenta, eu tenho certeza que nós teríamos um processo de formação de massa crítica, que é o que nós precisamos para tocar essa ideia em frente. Então, o meu comentário não é provavelmente um comentário, na realidade teria muitos detalhes a perguntar sobre a apresentação feita, mas eu digo, não é tanto um comentário como uma, nem sei como chamar isso, um pedido, talvez, uma solicitação, uma proposição, uma proposta, uma ideia, né, de que a Secretaria, a partir de agora, possa, mais do que já fez até agora, alavancar um processo de formação, que não é provavelmente formação, é sensibilização, é discussão, para que nós possamos ter em cada universidade brasileira 2, 3 pessoas sintonizadas com essa ideia. E cada instituto de pesquisa, eu acho que o Café com Pimenta está aqui hoje também fazendo isso, em cada instituto do CNPq, ter 1, 2, 3 pessoas que compartilhem dessa ideia, que possam se manter em contato, que nós tenhamos uma rede
para impulsionar e reforçar e alavancar o trabalho da CECIS num plano mais de coordenação desse processo. Obrigado, Renato. Quem mais? Bom, nós já temos, lendo alguns estudos, algumas discussões sobre CTS, e eu acho que algumas coisas que incomodam um pouco, de repente, no formato em que ainda é pensado ciência e tecnologia, né? A ideia, em princípio, me parece muito acoplada ainda de ciência e tecnologia, como uma interpretação acadêmica do que seja, é muito distanciada ainda da realidade social, do que sejam desafios locais. Acho que tem uma série de desafios efetivamente que podem ser identificados nos locais, mas não há uma interação com a comunidade ainda dos pesquisadores, né, que constroem junto com a comunidade o sentido da necessidade que existe localmente. A ideia da ciência e tecnologia ainda como um instrumento a ser levado, produzido na academia e ser levado. O que dá a ideia de uma visão neutra ainda da ciência e da tecnologia. Eu acho que já há muitas perspectivas de estudo, né, que põem que o instrumento, a ideia, um conceito, uma teoria científica, ela é uma relação construída, politizada, não é? E que ela se constitui dentro de um contexto sociopolítico, né? E isso interessa a grupos de pessoas, né? E uma série de autores, eu venho da Amped, que terminou ontem, né? O Stephen Ball, da Universidade de Londres, coloca desses espaços de conflitos políticos muito intensos se processando hoje nas academias no mundo inteiro, e que são disputas ideológicas muito intensas e fortes, né? E o neoliberalismo não é só um modelo macro, né, de vantagens econômicas, de lucros de grandes empresas, mas senão ele tem uma dimensão micro que interpenetra, não é, no interior das instituições, das academias, e gera esses conflitos, esses embates políticos, né? Pensar uma autonomia local, me parece que é intensificar, se quisermos efetivamente transformar realidades locais, torná-las mais autônomas, torná-las mais sujeitos a esse processo, não é? Intensificar no sentido daquilo que eu entendo que tenha sido a solicitação do Renato, de fazer com que esses processos sejam intensificados nas academias, nas universidades, no sentido de que elas entendam, não é, que não se produz uma ciência, uma tecnologia no gabinete da universidade e apenas por uma imaginação, uma interpretação do que seja a necessidade de uma comunidade e depois se leve esse produto, mas que se constitua nesses atores importantes, os intelectuais, os pesquisadores, que eles têm que colocar o pé na comunidade, têm que conviver nesses espaços, eles têm que se tensionar a partir da concepção de conflitos que são vividos nessas comunidades. Eu acho que disso estamos muito distantes ainda, não é? Dessa disposição de fazer com esses intelectuais tenham essa postura ético-política de conviver com a realidade brasileira, né? De serem tomados por essa dor, por esse desespero de muitas pessoas, para que consigam ser atingidos e comecem a pensar de forma mais complexa que tipo de produção científica e tecnológica deve ser intensificada, intencionada nos nossos centros de pesquisa, nas nossas academias, para que não pensemos a estratégia apenas no sentido das empresas que vão atender essas necessidades, para que a perspectiva economicista de grandes capitais interessados em produzir tecnologias para os pobres, né? Isso é uma máquina interessante para alimentar o capital, né? Usufruir efetivamente a pobreza como uma manobra interessante para um desenvolvimento capitalista, né? Então, acho que essa perspectiva é que ainda eu sinto frágil, sinto
né, precisar ser tensionada, ser provocada nos nossos órgãos governamentais, nas nossas universidades, porque esse é um desafio que a gente sente no dia a dia, entre colegas, as concepções existentes. Eu acho que esse é um processo político importante a ser enfrentado. Bom, essa é a minha concepção. Eu sou professor Dirceu, eu sou da área de filosofia, trabalho no Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia. E essa é uma questão quanto às questões urbanas, os grandes centros urbanos, né? Devo ir para outro campus aqui do entorno, Águas Lindas, né? Nós temos todo um entorno urbano complexo e desafiador, e de como que nós vamos nos atravessar com estas questões locais aí também, para a gente tensionar ciência e tecnologia. Mais alguma intervenção? São 3 observações. Meu nome é Marconi Albuquerque, do CNPq. Uma em relação aos CVTs, né? A gente acompanhou recentemente uma publicação do BID, né, que fez uma avaliação do programa, muito exitosa a avaliação, mas com distorções, como o próprio secretário revelou. Assim, a dependência das emendas parlamentares é muito grande. E muitas vezes esses municípios que são beneficiados não são aqueles que mais precisam. Não são aqueles em que apresentam os piores IDHs, que era onde precisavam de mais atenção. Então, de certa maneira, acho que tem que se lutar para que haja um reequilíbrio, um melhor equilíbrio no orçamento das secretarias do MCT, né? O que nos faz pensar, já que o desequilíbrio é muito grande, a atenção muito maior está voltada para as políticas de inovação, nos faz perguntar se a gente realmente tem uma política de inclusão social, né? Era bom o secretário ouvir essa questão, porque era importante ser debatida, né? Tá. Quem precisava ouvir isso aí? Hã? Sim, então, secretário, assim, em relação aos CVTs, acho que óbvio, nós não devemos perder o recurso das emendas, claro que não. Mas devemos ter políticas compensatórias para esses municípios que não serão assistidos porque não são do interesse deles, né? E outro, claro, reforçar o orçamento, como o senhor exaltou, que vem melhorando bastante. Mas se fosse comparado aqui com as outras secretarias, a gente veria que está muito aquém, né? Então, assim, será que nós temos realmente uma política de inclusão social?